Então vamos lá continuar estudando integrais triplas, né? Não, triplas não, duplas. Duplas. Tá cedo ainda para tripla. Mas vamos chegar lá. Integral dupla. Continuação. Então, na aula passada nós vimos integral dupla em retângulos, que é o cálculo da integral dupla de uma função sobre um retângulo. E nós começamos a estudar o cálculo da integral dupla sobre regiões que não eram retângulos, eram outros tipos de regiões. Vamos continuar isso aí. Então, integral dupla sobre outras regiões. E nós estávamos vendo um exemplo, né? Deixa eu pegar aqui qual era o exemplo que a gente estava vendo. Era um exemplo. Era essa função x igual a y ao quadrado. Tá aí, ó, esse aí. X, y ao quadrado. Então, eu queria calcular essa integral aqui, ó. Integral de x, y ao quadrado, dx dy, sobre a região B, em que B não é um retângulo, né? B é uma figura assim, ó. Nós vimos na aula passada, estávamos vendo esse exemplo na aula passada. Aqui x, aqui y. Digamos que aqui é 1 também. Aí aqui eu tenho a parábola. Y igual a x ao quadrado. Aí eu considero esta região aqui, ó, parecido com um triângulo, mas com esse lado aqui curvo, né? Esse lado é uma parábola. Essa região, conforme nós vimos na aula passada, você pode descrever essa região como sendo, ó, um ponto aqui, x, y. Você pode pensar assim, ó. Você pode pensar assim. É um ponto em que o x está entre 0 e 1, né? E quando eu ando aqui mais, olha, quando eu pego aqui esse ponto, essa altura bem aqui, essa altura é x ao quadrado, porque os pontos sobre essa curva, a ordenada é x ao quadrado. Então, aqui é x ao quadrado. Então, o y do ponto está aqui entre 0, aqui é 0 e x ao quadrado, tá? Então você pode pensar que essa região é constituída pelos pontos x, y, em que o x varia de 0 a 1. E para cada x, o y do ponto varia de 0 a x ao quadrado. Você pode escrever essa região assim, ó. B é o conjunto dos pontos x, y, pertencente ao R2, tal que o x está entre 0 e 1 e o y está entre 0 e x ao quadrado. Tá? E aí tá, como é que eu faço a integral dessa função nessa região, né? Nós vimos na aula passada que para fazer a integral nessa região, eu tenho que pegar um retângulo que contém essa região. Aí eu vou pegar esse retângulo aqui então, ó. Isso a gente começou a fazer na aula passada. Esse retângulo R.
O x nesse retângulo varia de 0 a 1, o y também de 0 a 1. E aí eu defino uma nova função. Eu já tenho essa função aqui, eu vou definir uma nova função. Essa função está definida na região, que é onde eu quero integrar. Agora eu vou definir uma nova função definida no retângulo. Vou chamar de f grande para essa região, para essa nova função. Definindo, tomando valores em R, e ela é definida assim: f de xy é igual à própria função que eu estou querendo integrar, né? Se o ponto xy pertencer à região. E 0 se o ponto xy não pertencer à região, tá? Então, a nossa integral, a integral que a gente está querendo, xy ao quadrado dx dy, sobre essa região, vai ser a integral desta função. Desta função dx dy sobre o retângulo. É assim que é a integral de uma função sobre uma região que não é um retângulo. Você pega um retângulo que contém ela, define essa nova função no retângulo, e aí a integral da sua função é a integral dessa nova função no retângulo. Pois bem, então tá, vou integrar esta função aqui no retângulo. Então, integral no retângulo, eu uso o teorema de Fubini, né? Para usar o teorema de Fubini, tem duas possibilidades. Tem duas ordens de integração. Ou eu integro primeiro em x, depois em y, ou primeiro em y, depois em x. Eu vou integrar primeiro em y, depois em x. Eu vou fazer os dois, tá? Fazer os dois. Mas vamos fazer primeiro a ordem, primeiro em y, depois em x. Tá? Na aula passada eu acho que eu fiz o contrário, mas agora eu vou fazer assim, fica melhor de explicar. Então eu vou integrar aqui, vou usar o Fubini, tá? Para esta função aqui. Primeiro em y, depois em x. Tá bom? Então, o retângulo que eu estou usando, né? Como a integral dessa função f é no retângulo, e no retângulo tanto o x quanto o y variam de 0 a 1, então aqui é tudo 0, 1. O y é 0, 1, o x é 0, 1 também. Então eu tenho que fazer esta aqui primeiro, o resultado que der eu jogo aqui, né? Então, eu vou fazer esta aqui separada, para cá. Para cá. Então, integral de 0 a 1 de f de xy dy. Olha, prestem atenção aqui nesse caso, que é isso que a gente vai generalizar para uma outra, para as outras regiões quaisquer, sem ser do exemplo, né? Olha, então, quando eu for fazer esta integral aqui, que é uma integral em y, eu tenho que considerar o x constante. Tá bom? O x constante. Então, eu vou pegar aqui na minha região um x constante. Vou pegar esse aqui que já está desenhado aqui, ó. Esse x constante. E vou pensar nesta reta aqui, ó. Todos os pontos x, y dessa reta têm como abscissa o x. E esses pontos aqui, x, y, ó, são pontos daquela reta, porque o x está constante. O y que está variando de 0 a 1. Então, quando você faz o x constante aqui, e o y faz o y variar de 0 a 1, você obtém os pontos dessa reta aqui, tá? Ok. Então, eu tô integrando em y, e o y está variando aqui, ó. Quando o y sai do 0 e vai até o 1, ele vai e passa aqui por esse número, que é uma constante. O x ao quadrado, o x é constante, então o x quadrado é constante também.
Ele passa aqui por esse número e vai até o 1. Então, eu vou usar aquela propriedade da integral de uma variável, né? Eu vou separar aquela integral em duas integrais. A primeira de 0 até essa constante, x ao quadrado, e a segunda de x ao quadrado até 1. Então, essa integral aqui eu vou separar em duas, assim, ó. De 0 até x ao quadrado, f de xy, dy, mais integral de x ao quadrado até 1 de f de xy dy. Tá? Ok. Agora eu vou analisar este ponto em cada um desses intervalos, tá? Vamos lá, olha. Quando eu estiver nesse intervalo aqui de 0 a x ao quadrado, esse ponto aqui, xy, o que acontece com ele? Ó? Quando o y está variando de 0 a x ao quadrado, o meu ponto xy está aqui, ó, dentro da região. Dentro da região, a função f de x vale isso. Então, esta integral aqui, ó, ela vai ficar integral de 0 a x ao quadrado de xy ao quadrado dy, porque é quanto vale essa função nos pontos xy, com o x constante e o y variando aqui, de 0 a x ao quadrado. Agora, quando eu estou aqui de x ao quadrado a 1, quando o y varia de x ao quadrado a 1, ó, quando o meu y está aqui agora, ó, variando aqui de x ao quadrado a 1, aí eu vou estar com um ponto xy aqui, ó, tá? Quando o y varia de x ao quadrado a 1, o ponto xy varia aqui fora da região. Fora da região, a minha função f de xy é 0. Então, nesse intervalo aqui, essa função é 0 e a integral de 0 é 0, tá? Então, essa integral aqui dentro é isso aqui, ó. Tá bom? Então, a integral que a gente está querendo e da função xy ao quadrado dx dy naquela região B vai ser integral de 0 a 1 da integral de 0 a x ao quadrado xy ao quadrado dy dx, tá? É isso. É assim que vai ser quando eu estiver integrando numa região, quando eu estiver fazendo a integral dupla de uma função em uma região que não é um retângulo. Essa integral de dentro, ela não vai ter mais só constantes aqui. Vai ser uma função aqui e uma função aqui. Você vai encarar essa constante aqui como uma função constante. Y igual a 0, e aqui y igual a x ao quadrado, tá? Essa primeira aqui é sempre de uma constante a outra constante. Tá bom? É isso, agora você tem que resolver essa integral aí, né? Tem que resolver essa integral aqui, ó. Essa integral. Aí vamos resolver, vamos continuar daqui, ó. Vamos continuar daqui. Vamos continuar daqui. Quanto vai dar essa integral? Olha, aqui, isso aqui gera muita confusão, tá? Porque, ó, a variável de integração é o y. E os limites não são só mais constantes, tem função. Então, fique muito atento com quem é a variável. A variável é y. Então, olha, a integral disto aqui, em y, vai ser quanto? Xy cubo sobre 3, né? Que eu vou escrever assim, ó. E aí, nesse limite de integração aqui, você pode colocar as constantes para fora, tá? Antes de substituir. As constantes são 1/3 e x. Mas aqui não precisa, porque aqui vai ser 0, então deixa como está mesmo. Quando não for zero, aí faz sentido fazer isso. Então agora eu vou substituir os limites, tá? E eu tenho que substituir no lugar do y. Então, ó, vou substituir esse aqui, ó. Vai ficar 1/3 de x. Aí, ó, no lugar deste y, você vai colocar x ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado e já está ao cubo, tá? Agora o de baixo vai ficar menos 1/3 de x, 0 ao cubo, que vai dar 0, né?
Isso aqui, olha, vai ficar x à sexta vezes x. Vai dar x à sétima. Tá? Pronto. É isso que dá essa integral aí. Essa integral aqui você substitui aqui, ó. Tá bom? Aí vamos lá fazer. Então, essa aqui vai ficar integral de 0 a 1 de 1/3 de x à sétima, dx. Esse 1/3 sai, de 0 a 1 de x à sétima, dx. Que vai ficar 1/3, integral de x à sétima. X à oitava sobre 8. De 0 a 1. Então vai ficar 1/3, substitui 1, dá 1 sobre 8. Substitui 0, dá 0. Então, só 1 sobre 8 que fica. 3 vezes 8, 24. Pronto, é isso que dá, tá bom? É isso que dá. Tá? Ó, eu quero que vocês pensem assim, ó, eu vou separar para cá, ó. A nossa integral aqui, a integral que a gente está querendo calcular, nesta região aqui, que é esse triângulo curvilíneo aqui, né? De x, y ao quadrado dx dy. Se eu escolher a ordem de integração, primeiro y, depois x, vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar a integral de 0 a 1, da integral de 0 a x ao quadrado, xy ao quadrado, dy dx. Tá? Não precisa do colchete. Fica assim, tá? Agora vamos ver como fica isso quando eu mudo a ordem de integração. Vou mudar aqui, ó. Tá? Então eu vou proceder do mesmo jeito, olha. Vou apagar aqui, vou apagar aqui. Vou proceder do mesmo jeito. Paga isso aqui. Pagar tudo, pagar tudo. Para cá também. Vai ser outra coisa. Vamos apagar para cá, para não confundir. Então agora eu estou querendo calcular a minha integral de novo. Integral dupla de xy ao quadrado dx dy sobre b. E eu sei que essa integral sobre essa região é a integral desta função f sobre o retângulo, que contém a região. Então isso aqui é a integral dupla da função f de xy, dx dy sobre o retângulo. Aí aqui, sobre o retângulo, eu vou aplicar o teorema de Fubini. Eu tinha escolhido a ordem anterior, dy dx. Agora eu vou escolher dx dy. Então aqui vai ficar a integral dupla de f de xy, integral dupla f de xy, dx dy. Estou mudando a ordem de integração que eu fiz inicialmente. Como é sobre o retângulo, né? Então é tudo 0, 1, porque esse retângulo está limitado aí. Aí agora eu vou pegar esta integral aqui e vou calcular separado. Calcular para cá. Integral de 0 a 1 de f de xy, f de xy dx. Tá? Olha, quando eu for fazer essa integral aí, como ela é uma integral em x, isso que eu tinha começado a fazer na aula passada, vou repetir agora. Como ela é uma integral em x, eu tenho que considerar o y constante. Então, venho aqui e considero o y constante. Tá? Então, vamos analisar como fica a situação desses pontos x, y com esse y constante. Então, eu vou aqui na minha região, tá?
apagar tudo aqui assim. Está aqui a minha região. E eu vou pegar um y constante agora. Eu tinha pego um x, né? Eu vou pegar um y constante. Tá? Está aqui um y constante aqui. E o x vai variar de 0 a 1. X vai variar de 0 a 1. Ó, o x aqui varia de 0 a 1. Como fica, então, aqueles pontos x e y? Olha, eles vão ficar assim, ó, eles vão ser pontos que vão estar sobre essa reta aqui. Ó. Vão ser pontos aqui. Ó. O y é sempre o mesmo e o x varia aqui, de 0 a 1. Quando o x variar de 0 a 1 para esse mesmo y, eu vou estar sobre essa reta. Tá? Então o x, olha, o x vai andar aqui assim. Ó. Tá. Agora conforme o x anda aqui, o ponto xy anda aqui. Quando ele chegar bem aqui sobre essa curva, quanto mede essa distância aqui? Ó? Quanto mede essa distância aqui? Essa distância mede um valor que é o quadrado da y, porque os pontos dessa curva são assim, ó. O x do ponto ao quadrado dá o y. Então, qual é o número que eu devo colocar aqui, que é elevado ao quadrado da y? Raiz de y. Tá? Você pode tirar isso daqui também. Ó. Você isola o x aqui. Ó. A raiz positiva, porque eu estou considerando o x entre 0 e 1, então é a raiz positiva. Tá? Então tá. Então, conforme o x anda de 0 a 1, ele passa por esse ponto, que é uma constante, que eu estou considerando o y constante. E depois vai para cá. Então, aquela integral, tal como eu fiz para outra, eu vou separar em duas também. A integral, o x variando de 0 até a raiz de y, e depois a integral, o x variando de raiz de y até 1. Então, vou separar aqui. Ó. Isso aqui vai ser a integral de 0 até a raiz de y, da minha função aqui, dx, mais a integral de raiz de y até 1 da minha função. Tá bom? É dx. Tá bom? Agora eu vou analisar como fica esse ponto com relação a pertencer ou não à região, conforme o x varia aqui nesses intervalos, tá? Quando o x varia de 0 à raiz de y, onde está esse ponto? Dentro ou fora da região? Ó. Quando o x varia de 0 à raiz de y, o ponto xy está aqui fora da região. Então, essa função vale 0 fora da região. Então, essa integral aqui é 0. Quando x varia de raiz de y até 1, quando eu estou com um x bem aqui, ó, variando de raiz de y até 1, quando eu estou com um x bem aqui, o ponto xy está aqui, ó. Está dentro da região. Dentro da região, a minha função f de xy vale isso. Né? Então, aqui, isso aqui, essa aqui é 0, né? Vai ficar então só a integral de raiz de y até 1 de xy ao quadrado, dx. Tá? É isso que dá essa integral aqui, ó. Então, a nossa integral dupla que nós queríamos, de xy ao quadrado dx dy sobre essa região, vai ser a integral de 0 a 1 da integral de lá, ó, é isso que está aqui dentro, é aquilo lá. Da raiz de y até 1 é xy ao quadrado dx dy. Tá? Então, eu tenho que resolver esta integral aqui. Né? Tá bom? Que é aquela lá. Vou continuar daqui, ó. Vou continuar daqui. Quanto vai dar essa integral? Olha, muita calma nessa hora, né, pessoal? Aquilo lá.
A variável é x. Então, quanto dá essa integral aqui, hein? Fala aí para mim quanto dá essa integral. Hein? Quanto dá essa integral aqui, pessoal? X ao quadrado sobre 2 vezes y ao quadrado, né? Vamos escrever assim. Dá isso, tá? Dá isso. De raiz de y até 1, tá? Então agora eu vou substituir os limites de integração. E eu vou substituir onde? No lugar do x, porque é o x que é a variável, tá? Então vamos lá, olha, vai ficar, substitui o 1 aqui, ó. Vai ficar meio vezes 1 ao quadrado, y ao quadrado, menos meio, no lugar do x aqui, ó, no lugar deste x aqui, você vai colocar a raiz de y. Então, raiz de y ao quadrado, y ao quadrado. Pronto, é isso aí, tá? Isso aqui vai ficar meio de y ao quadrado menos meio. Olha aqui, ó. Aqui, esse 2 vai fazer com que essa raiz desapareça. Vai ficar y. Vezes y ao quadrado, y ao cubo. Que ainda você pode colocar o meio em evidência. E vai ficar y ao quadrado menos y ao cubo. Pronto, isso é o que dá isto bem aqui, ó. Aí você pega aquilo lá e joga aqui. Tá? Continua, vou continuar daqui. Então vai ficar integral de 0 até 1 meio de y ao quadrado menos, né? Menos y ao cubo dy. Pronto, cálculo 1 agora isso, né? Olha, eu pego esse meio ponho para fora da integral. Integral de 0 a 1 de y ao quadrado menos y ao cubo dy. Ok? Isso aqui vai ficar meio. Integral de y ao quadrado. Y ao cubo sobre 3. Menos integral de y ao cubo. Y a 4 sobre 4. De 0 a 1. Meio. Substitui o 1. 1 ao cubo dá 1. Menos, substitui 1 aqui. 1 à quarta, dá 1 também. Menos, aí substitui o 0 e o 0, que vai dar 0. Nem vou colocar. Então vai ficar meio. Olha, por exemplo, tem gente que para aqui, né? Tem gente que para aí. Ah, não vou fazer não, que agora eu posso errar, né? Eu desconto, tá, pessoal? Eu desconto. Como eu descontei na prova agora. Eu falei que eu ia descontar, né? Não quero reclamação lá na hora, tá? Quem não simplificou a fração da quarta questão, perdeu. Quem deixou só assim, não efetuou a soma, perdeu também, tá? Não é maldade não, é incentivo. É incentivo. Porque agora que vai com integral, vai ter muita fração, muita fração. Então você tem que resolver isso na sua vida, tá? No cálculo 4 vai ter muita fração. Você não pode sair, me formei em engenharia, mas eu não sei trabalhar com fração. Eu não sei simplificar fração, não sei somar fração. É que não apareça fração na minha vida profissional, que vai dar errado, né? Não vai acontecer isso com vocês, porque se não souber trabalhar com fração, não vai passar aqui do cálculo 2, vai ficar aqui um montão, até resolver esse problema. Tá bom? Mas eu não consigo trabalhar com fração, é difícil para mim. Peça ajuda do pessoal que está aí para lhe ajudar. Esses tutores estão aí para isso. Ah, eu tenho vergonha. Sei lá, então. Então não tem jeito. Não tem jeito, vai ficar aí perdendo ponto aí. Tá? Coisa mais simples, fração. Olha aí. Aí eu digo, é assim mesmo, eu vou fazer e erro, né? Olha aqui, ó. Vai ficar meio.
O mínimo aqui é 12. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. 12 por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Tem até um macete para fazer, assim, quando é assim, né? Multiplica aqui, aqui, sai o macete. Aí isso aqui, então, vai ficar meio. 4, aqui está multiplicando, tá? Então, 4 menos 3, 1 sobre 12. Aí aqui multiplica 1 com 1 e 2 com 12. 1 sobre 24, que é o mesmo resultado que deu antes, né? É para dar o mesmo resultado mesmo. A integral não se altera quando eu mudo a ordem de integração, tá? Olha, eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Quanto deu a integral agora, olha? Quando eu mudei a ordem de integração, ó, quando eu mudei a ordem de integração. Eu calculei agora a integral, a mesma função, xy² dx dy, igual a, deu a integral de 0 a 1, da raiz de y até 1, de xy² dx dy, tá? Então vejam, ó, eu tinha esta função aqui e eu queria integrar nesta região aqui, ó, tá? Nesta região. Esta é a região B, tá? Se eu usar a ordem de integração dy dx, olha como fica a integral, ó. 0 a 1, 0 a x². Se eu usar a ordem dx dy, fica 0 a 1, raiz de y1, tá? Então é assim, tá bom, pessoal? Então você tem que analisar bem quando a situação, quando você vai integrar sobre uma região que não é um retângulo, tá? Tem muito exercício nos livros que é só para mudar a ordem de integração, não é nem para você calcular. Você tem uma integral e ele dá uma ordem, muda essa ordem, só para saber como que vão mudar os limites, tá? Ó, se aqui for y, aqui tem que aparecer x. Se aqui for x, aqui tem que aparecer y. Nesta primeira, é sempre de uma constante até outra, de uma constante até outra. Porque se não for de uma constante até outra, não vai dar um número. Vai dar uma coisa que depende daquela letra que aparece aqui. Então, esta primeira é sempre de uma constante até outra. Essa outra é que vai mudar, né? Se a região não for um retângulo, tá? Ok. Então, baseado na ideia como a gente procedeu aqui para calcular esta integral nesta região, nós vamos ver dois tipos de regiões, tá? Dois tipos de regiões sobre as quais a gente pode fazer integral imitando essa ideia, tá? Olha, para a gente entender bem esses tipos de região, você tem que pensar, antes da gente fazer, vamos lembrar o seguinte, ó. Vamos apagar tudo aqui para ficar no limpo, né? Sabe o que acontece, pessoal? É assim, ó. Eu já falei quando a gente estudou a regra da cadeia, né? Quando a gente estudou a regra da cadeia, eu falei de variável independente, variável dependente, né? O que acontece com a gente na nossa formação de matemática, desde que a gente é menino lá, né? Está lá aprendendo as primeiras coisas sobre matemática, as primeiras coisas sobre função, né? Quando ensinam função para a gente a primeira vez, o x sempre é a variável independente. Sempre, né? Aí quando você entra na universidade, faz cálculo 1, mesma coisa. O x é variável independente, aí o professor começa a colocar outras variáveis, mas muito suavemente. O professor de física, por exemplo, ele pega o t para ser variável, né, que representa o tempo, né? O s para ser variável dependente, que representa o espaço. Aí começa a aparecer novas variáveis. Mas o que acontece é assim, olha, por exemplo, quando eu pego isso aqui, ó, y igual a x ao quadrado. O x é variável independente e o y é variável dependente. E aí o gráfico disso aí é
é essa parábola, né? Mas, se eu tivesse escrito isso aqui, ó, x igual a y ao quadrado, e eu quisesse representar os pontos que satisfazem isso neste mesmo sistema, o y aqui e o x aqui, né? Como é que ia ser, né? Como é que ia ser? Você pode até fazer uma tabela aqui, né? X, Y, mas agora você vai atribuindo valores para o y. O y é a variável independente. Então você coloca aqui menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e você vai pegar esses valores para o y. Então aqui você vai ter menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Ó. Quando o y for menos 2, o x é 4. Quando o y for menos 1, o x é 1. Quando o y for 0, o x é 0. Né? Quando o y for 1, é 1. Quando for 2, é 4. Então, olha, quando o y é menos 2, o x é 4. Ó. Tem que aumentar um pouco aqui. 1, 2, 3, 4. Tá? Quando o y é menos 1, o x é 1. Quando o y é 0, 0 aqui, ó, o x é 0. Quando o y é 1, o x é 1. Quando o y é 2, o x é 4. Vai dar isso aqui assim, ó. Vai dar essa mesma parábola, só que virada. Tá? Mas é esta função aqui, tá? E assim por diante, olha, por exemplo, se eu pegar aqui a função y igual a e elevado a x, a função exponencial, se eu representar aqui assim, essa função é esta, ó. Mas se eu pegar a função x igual a e elevado a y, qual é o gráfico dessa? Qual é o gráfico dessa? Aqui o x, aqui o y. Vai ser assim, ó. Né? Conforme o y cresce muito, o x cresce muito. E se o y for ficando negativo, o x vai ficando pequenino. Tá? E por aí vai. Se eu pegar aqui y igual a seno x, que função é essa? Aqui x, aqui y. É essa, ó. A nossa famosa senoide. Mas se eu pegar x igual a seno y, o que vai ser? Vai ser uma coisa aqui, assim. Tá? Eu poderia ter levado a minha vida toda só fazendo assim, ó, ter aprendido tudo assim, tudo virado. Não ia ter problema não, tá? Não ia ter problema não, tá? Mas agora a gente tem que pensar nas duas coisas, tem que considerar os dois casos, tá? Porque nós vamos ter dois tipos de regiões sobre as quais a gente vai fazer a integração. Uma vai ser limitada por curvas assim, e a outra vai ser limitada por curvas assim, tá? E aí a gente tem que saber fazer a diferença, tá bom? Então vamos lá. Então, dois tipos de regiões que eu quero estudar aqui, que sobre elas eu vou fazer integral dupla de função de duas variáveis, tá bom? Primeiro tipo de região. Primeiro tipo de região. Primeiro tipo de região é assim, olha. Eu tenho aqui o eixo y, tenho aqui o eixo x, ó, prestem bem atenção, ó. Nesse primeiro tipo de região, é uma região aqui do plano, tá? Uma região aí. Essa região, nesse primeiro tipo, o x está limitado entre duas constantes. Entre duas constantes. Então, é uma região que vai estar nessa faixa aqui, ó. Tá bom? Já o y, ele vai estar limitado entre duas funções. Então, eu vou ter uma função aqui assim, é uma função y igual a cx,
tá? Olha, pensem assim, ó, quando eu estou numa função desse tipo, y igual a seno x, o x sendo a variável independente, quando você traça retas paralelas ao eixo y, essas retas tocam a função somente em um ponto. O que não é verdade para uma reta que é diferente, é perpendicular ao eixo y. Quando eu estou nessa situação aqui, em que a variável dependente é o x, então retas paralelas ao x é que tocam o gráfico em somente um ponto, tá? Tudo muda, né? Quando você muda quem é variável dependente e independente. Então, aqui eu estou considerando o y como função de x. Então, são retas que vão tocar, né, no gráfico dessa função, retas paralelas ao eixo y, vão tocar somente em um ponto dela. Então, eu tenho essa função aqui, e acima dela eu tenho outra função. Tenho outra função aqui. Essa função y igual a d de x. E aí eu vou considerar esta região aqui, ó. Esta região. Tá? Como é que eu vou pensar essa região? Essa região é assim, ó. Se eu pegar um ponto xy dessa região, o x desse ponto está sempre entre A e B. Está sempre entre A e B. Agora, olha, quanto mede essa altura aqui? Essa altura mede c de x. E essa altura aqui, ó, né, do x até o gráfico da função d. d de x. Tá? Então, esse ponto aqui, o x está entre A e B, e o y está entre c de x e d de x. Então, os pontos dessa região são assim. Você pega um x do ponto, o x está entre A e B. Para esse x, essa reta aqui é constituída por pontos que estão na região, o y estando aqui entre c de x e d de x. Então, você pode descrever essa região, assim, ó, é a região B constituída pelos pontos x, y, pertencentes ao R2, tal que o x está entre A e B, e o y está entre c de x, o y está entre c de x e d de x, tá? É um jeito de descrever essa região aí. Não devia ter escrito isso para cá. Deixa eu escrever para cá. Escrever para cá. Apagar aqui. Com integral a gente precisa de muito espaço no quadro aí. É assim, ó. O x está entre A e B. E o y está entre c de x e d de x, tá? Ok, aí eu tenho uma função definida nessa região. Uma função de duas variáveis definida nessa região. E eu quero calcular a integral dela. Eu quero calcular a integral dupla dessa função. Sobre B, tá? Como é que eu tenho que fazer essa integral dupla? Já que essa região não é um retângulo. Eu tenho que proceder que nem eu fiz antes. Eu tenho que pegar um retângulo que contém a região, e definir uma nova função. A função f grande, que vai valer a minha função mesmo, que eu quero integrar, se o ponto xy estiver na região. E vai ser zero se o ponto xy não estiver na região. Vai ser isso. Tá? E aí, então, essa integral aqui vai ser a integral dupla desta nova função sobre esse retângulo. Tá? E aí, então, eu vou usar o teorema de Fubini para calcular essa integral. Nesse caso aí, eu vou considerar a ordem
primeiro em y, depois em x. Então, eu vou usar aqui. F de x e y, primeiro em y, depois em x. Olha, o x varia de 0 de A até B, né? Nesse retângulo. Como é retângulo, eu tenho que colocar aqui, o x varia de A até B. De A até B. E o y? O y, ele vai variar, olha pessoal, no retângulo, o y vai variar dessa constante até esta. Tá bom? Mas quando eu estiver fazendo essa integral aqui, que é em y, eu tenho que considerar o x constante. Então vamos analisar a situação desse ponto xy para x constante. Eu vou pegar um x aqui, olha, um x aqui. Então aqueles pontos xy nesse retângulo estão aqui, ó. Tá? Então o meu y aqui, ó, o meu y, ele vai variar aqui, ó. Daqui, conforme o xy varia aqui, o meu y vai variar aqui, ó. Mas aí eu separo aquela integral em 3 integrais. Daqui deste ponto até aqui, deste até este e deste até este. Quando eu estiver nesse pedaço, eu vou estar fora da região. E vai dar 0. Quando eu estiver nesse pedaço, eu vou estar fora da região e vai dar 0. Então, só vai me interessar os pontos xy, aqui, quando eu estiver aqui nesse segmento aqui, ó. Quando eu estiver neste segmento aqui. Neste segmento, o y varia aqui, ó, de cx a dx. Então, é isso que vai interessar aqui para mim. Cx, dx. Tá? É isso. Tá bom? Então, a minha integral dupla sobre essa região aí, dx, dy, b, né, em que o x varia de uma constante até outra e o y de uma curva até outra curva, você vai adotar sempre, neste caso, nesse primeiro tipo de região, você vai sempre adotar a ordem em que você deixa o x por último. Aquela variável que varia de uma constante até outra, que no caso aqui é o x, você vai deixar ela por último. Tá bom? Porque justamente essa primeira integral que se refere que é referente à última variável, ela tem que ser de uma constante até outra, tá? Então, essa integral aqui vai ser de A até B, tá, e nesse intervalo aqui, que está dentro da região, a minha função vale a função que eu quero integrar, tá? Então, eu deixo o x por último, que varia de uma constante até outra, e o y vai variar desta função até esta função, até essa outra função aqui, até o gráfico, desse gráfico até esse gráfico, tá? E vai ser assim, então, essa integral vai ser a integral para esse primeiro tipo de região, tá? Para esse primeiro tipo de região. Nesse primeiro tipo, em que o x varia de uma constante até outra, você vai deixar o x por último. Então, regiões do primeiro tipo, você deixa o x por último. Primeiro tipo são caracterizadas por isso. O x varia de uma constante até outra e o y de uma função até outra. Vamos ver o segundo tipo. Segundo tipo de região. Vamos colocar aqui. Segundo tipo de região. Nesse segundo tipo de região, a coisa é assim, ó. São referentes àquelas funções em que o x é a variável dependente, né? Aqui está o x, aqui está o y, e aí o y varia de uma constante a outra. Então, eu vou colocar aqui, de C até D. A região vai estar nessa faixa aqui, tá? E aí eu vou ter uma função aqui assim, ó. Uma função em que o x é a variável dependente, eu vou chamar de AY, tá? E outra função aqui assim,
também aqui, né, em que o x é a variável dependente. Eu vou chamar de BY. E a minha região é esta. Tá? Você pode pensar nessa região assim, olha. Você pode pensar aqui. Você pega um ponto x, pega um ponto xy aqui. Pega um ponto xy. O y dele está variando entre C e D. Tá? E o x? O x, quando eu ando aqui nessa região, o x varia daqui até aqui, para esse y. Quanto mede essa distância aqui? Olha, é a mesma dessa. É o AY. É quanto vale a minha função A para essa variável independente aqui, y. Então aqui é AY. Tá? E quanto mede essa distância aqui, ó, essa? É a mesma dessa, ó. Quanto mede essa distância? BY. Tá bom? Então essa região aqui, B, ela pode ser descrita como sendo o conjunto dos pontos x, y pertencente ao R2, tal que o y varia entre C e D, essas duas constantes. E para cada y, o x varia de AY a BY. Tá bom? É isso, tá? Como vai ficar a integral dupla? Como vai ficar a integral dupla da minha função fx dy dx, né, sobre essa região? Olha, a variável que varia de uma constante a outra é o y. Eu vou deixar ela por último. Vou deixar o y por último. Então eu vou integrar primeiro em x, depois em y. Então isso aqui vai ser integral da minha função f de x, y, primeiro em x, depois em y. O y varia de C até D. E o x? Ó, eu estou aqui com o meu ponto xy, ó. Estou aqui com o meu ponto xy. Tá? Quando eu for fazer esta integral, que é em x, o y é constante. Aí o x vai variar de acordo com esse y. Para esse y constante, o x vai variar. Então, para esse y constante, o x vai variar aqui, ó. O x vai variar aqui, ó. De AY até BY. De AY até BY. Tá? Então vai ser assim que eu vou integrar quando eu estiver em regiões do segundo tipo. Tá? Olhem bem para essas duas situações aqui. Tá? Quando eu tiver uma região assim, eu vou usar esta ordem de integração, dy dx. Quando eu tiver uma região assim, eu vou integrar desse jeito. Vai ter situações em que a região pode ser vista das duas maneiras, tá? Que era aquele nosso primeiro exemplo. Vai ter situações em que a região ela não é de nenhuma dessas maneiras, mas você pode separar em duas ou mais regiões, cada uma sendo de um desses. E aí você faz a soma das integrais, tá? Vamos ver exemplos. Vamos ver exemplos. Vamos ver um exemplo aqui. Exemplos. Primeiro exemplo. Eu vou calcular a integral tripla da função. Deixa eu ver aqui. Eu quero aquela integral dupla lá, ó. Integral dupla de x mais 2y dx dy sobre a região B. E a região B está aí o desenho dela, ó. Vamos fazer aqui o desenho da região. Aqui está o y, aqui está o x. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
e 1 aqui, tá? Aqui 0. Bem aqui eu tenho a parábola, ó. Y igual a x ao quadrado. Continua aqui. Aqui eu tenho a reta, ó, uma reta aqui. Essa reta aqui é a reta y igual a x mais 2. Tá bom? E a minha região é esta. Que região é essa? É do primeiro tipo ou é do segundo tipo? É do primeiro tipo, que o x está variando entre uma constante e outra. E o y de uma função até outra. Então eu vou adotar essa ordem de integração. Vou deixar o x por último, que é aquela função que varia de uma constante a outra, tá? Então essa integral aqui, olha, essa integral aqui, integral de x mais 2y dx dy sobre essa região, vai ser igual à integral, ó. Vai ser igual à integral. Está aqui, da minha função x mais 2y, o x por último. Então, dy dx. O x varia de 0 a 1. E o y de x² até x mais 2. Tá? É isso, tá bom? Você pode pensar aqui assim, olha. Você pode pensar aqui assim. Eu tenho um ponto aqui da minha região, tá? Eu vou fazer a integral primeiro em y, né? Então, o x é constante. Eu vou analisar a situação desse ponto xy para um x constante. Então, está aqui o x constante, ó. Aí, então, os pontos x, y, eles variam aqui, ó. Nesse retângulo aqui, assim, ó. Eles variam aqui. Mas só vai me interessar aqui, dentro da região. Tá bom? Então, o x está variando de 0 a 1. Para esse x, o y desse ponto aqui, varia de quanto até quanto para essa parte que me interessa? Varia daqui, ó, que é x ao quadrado, até essa altura aqui, que é o valor da função aqui, x mais 2. Tá bom? Então, quando eu adoto essa ordem dy dx, o x varia de 0 a 1. E para cada x, o y aqui varia aqui, ó. Varia aqui, de x² até x mais 2. Você pode pensar assim, tá? Pronto. A grande dificuldade de você calcular uma integral sobre uma região que não é um retângulo, que é o caso aqui, é justamente você colocar de maneira certa os limites de integração. Colocou os limites de integração, acabou. Agora o trabalho é cálculo 1. É achar a primitiva de função. Em geral, as funções que aparecem não são funções complicadas, que precisa de integral por partes, substituição trigonométrica. Em geral, não. Em geral, são funções simples, assim, ó. A dificuldade mesmo é você olhar para a sua integral aqui, fazer o desenho da região, olhando para o desenho, é do primeiro tipo, é do segundo tipo, que tipo será? Ah, primeiro tipo. Vou usar aquela ordem lá, o x por último. Pronto. Aí coloca os limites de integração, entendeu? É isso, tá? Essa é a grande dificuldade. Superou essa dificuldade, calcula o limite. Calcula a integral. Colocou os limites de integração, calcula a integral. Vamos lá. Agora é cálculo 1 agora, né? Eu estudei cálculo 1, tive um bom professor de cálculo 1. Isso não é dificuldade para mim. Eu vou pegar essa integral aqui, essa bem aqui, e vou calcular separada aqui. Então vai ser a integral de x ao quadrado até x mais 2 de x mais 2y, dy. Tá?
Muita calma nessa hora, né, pessoal? Aquela história, eu estou integrando em y. Então, a primitiva de x é xy, mais primitiva de y, 2y, y ao quadrado, de x ao quadrado até x mais 2. E agora eu vou substituir os limites de integração no lugar do y, tá? Então vamos lá, no lugar do y, substitui esse. Bem aqui, ó, vai ficar x mais 2, mais x mais 2 ao quadrado, menos, substitui esse, no lugar do y. Então, x quadrado, mais, no lugar deste y, põe a x quadrado. E já está ao quadrado. Pronto. Nessa hora, o y desaparece. Sempre que você faz a integral numa variável, ela tem que desaparecer. Então vai dar o que agora? Vamos desenvolver agora, porque eu vou precisar integrar isso aí. Então você tem que colocar isso aí da melhor maneira possível. Aqui multiplica, ó, vai ficar x ao quadrado mais 2x. Aqui quadrado perfeito, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos multiplica aqui da x ao cubo, menos com mais dá menos, x à quarta, dá isso aí, vou ajeitar mais ainda, colocar esses aqui para frente, menos x à quarta, menos x ao cubo, esse soma com esse, 2x ao quadrado, este com este, 6x mais 4. Pronto. Isso é o que dá esta integral aqui, ó, que foi uma integral em y. Sumiu o y, ficou só x. Agora eu vou integrar em x, tá? Então agora a nossa integral é x mais 2y dx dy sobre a região B, vai ser a integral de 0 a 1, disso tudo aí, menos x à quarta, menos x ao cubo, 2x ao quadrado, 6x mais 4 dx, tá? Olha aí, vamos fazer então a integral aqui, ó. Vai ficar como aqui, ó? Integral de x à quarta, x à quinta sobre 5, x ao cubo, x a 4 sobre 4. 2x ao quadrado, 2/3 de x ao cubo. X à sexta, 3x ao quadrado. 4x. De 0 a 1. Felizmente é de 0 a 1, né? Felizmente. Vamos lá. Vou substituir o 1. Olha, na hora que eu substituir o 1, 1 à quinta, 1 à quarta, 1 ao cubo, onde tem essas potências de x vai ficar 1, né? Vai ficar 1. Então, vai ficar aí menos 1/5, menos 1/4, mais 2/3, mais 3, mais 4. Menos, aí eu vou substituir o 0. Onde tem essas potências aí, onde tem x vai ficar 0. Então vai dar tudo 0. Então não vou colocar, já resolvi, já dá 0 então. Então eu tenho que resolver isso aqui. Vai ficar menos 1/5, menos 1/4, mais 2/3, mais 7. E eu vou deixar assim, que tá bom, né? Não, mas eu não quero perder um ponto, eu vou fazer essas frações. Então, bora lá. Se deixar assim, perde, tá? Então, eu tenho que achar o mínimo. Qual é o mínimo aí? 60, né? 60. Vamos lá, então. 60 dividido por 5. 12. 12 vezes 1, menos 12. 60 por 4. 15. 15 vezes 1.
60 por 3, 20. 20 vezes 2, 40. 60 por 1, 60. 60 vezes 7. Quanto é 60 vezes 7? 420. Né? Aqui vai dar menos 27, mais aqui vai dar 460 sobre 60. 460 menos 27 é 440 menos 7. 433. Pronto. Né? Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem uma pergunta? Vamos ver o pessoal das salas remotas? Oi. Olha, alguém tem pergunta lá. Diga o seu nome. Meu nome é Mariano, eu sou de engenharia elétrica. A minha pergunta é se eu posso pegar esses dois casos de limitar a integral dupla em x e em y e fazer só uma integral dupla limitada em x e y, nos dois limites de integração. Não entendi. Fala de novo. Porque tem dois casos, né? Tem dois casos. Eu fiz aqui o primeiro caso. Tem como a gente pegar esses dois casos e trazer para um caso mais geral? Não, não. Tipo, ela é limitada em x e ela também é limitada em y? Não. Olha, quer ver? Presta atenção. Olha, esse aqui é o primeiro caso, tá? Cadê ele? Como é o nome dele? Mariano. Fala, Mariano. Ei, Mariano. Olha, esse aqui é o primeiro caso. Digamos que eu quisesse resolver essa mesma integral usando o segundo caso. É isso que você está perguntando, né? Na verdade, eu queria saber se a gente não pode, por exemplo, limitar o nosso domínio que a gente vai usar, digamos assim, em 4 funções. Limitar em relação a x e em relação a y. Em 4 funções? Porque a gente pode limitar em relação a y e pode também limitar em relação a x, certo? Sim. E eu queria saber se não tem como limitar em x e em y ao mesmo tempo. Não tem jeito. Não tem jeito, porque é o teorema de Fubini. O teorema de Fubini você integra num e depois no outro. Ou então no outro e depois num. Só tem essas duas maneiras. Não tem como você pegar e fazer de 4 maneiras, entendeu? A gente está usando o teorema de Fubini. Então você usa uma ordem ou outra, entendeu? Não dá para usar 4? Não tem como, entendeu? O que você pode fazer é o que eu vou explicar agora, olha. Quer ver? Presta atenção aí. Deixa eu apagar que já está muito cheio de risco aqui. Ó, eu já fiz pelo primeiro caso, né? Deu lá 433 sobre 60. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu pego aqui o x, aqui está 1, 2, 3... 1, 2, 3, aqui está o 1. E aqui está a minha região. Aqui essa reta, qual é a reta? É y igual a x mais 2. Aqui a parábola. Y igual a x ao quadrado. A minha região está aqui. Olha, essa aqui... Deu para a gente ver bem que ela é do primeiro tipo, né? O x varia de uma constante até outra, de 0 até 1, e o y varia dessa região até essa. Mas digamos que eu quisesse fazer, mudando a ordem de integração. Em vez de ser primeiro em x e depois em y, eu quisesse mudar, né? Então eu quero fazer o seguinte, olha. Eu quero calcular essa integral mudando a ordem, né? Então, essa mesma integral aqui, x mais 2y dx dy sobre b, eu quero mudar a ordem. Eu quero colocar primeiro em x. Quando eu for colocar primeiro em x, olha,
Está aqui a minha função, x mais 2y. Aí primeiro em x, depois em y. Aí esse aqui tem que variar de uma constante até outra. Aí eu olho aqui para a minha região, pô, o y aqui, então ele tem que variar de 0 até 3. Então tá, eu coloco aqui de 0 a 3. E agora o x tem que variar de uma função até outra. E aí é que pega, entendeu? Porque, olha, eu posso pensar aqui, o x aqui ele está variando desta função, x igual a 0, função constante, até essa aqui, x igual a raiz de y. Mas quando eu ando aqui, aí ainda continua sendo dessa função aqui, mas aqui já mudou a função. Entendeu? E quando eu ando daqui assim, ó, já mudou a função aqui. Já não é mais de x igual a 0, já é de x, isola o x aqui, ó. É y menos 2. Aí não dá. Entendeu? Não dá. Não dá para você colocar a variação de 0 a 3 para o y e tentar colocar a variação do x agora. O que você pode fazer, viu? Ô aí, Mariano. O que você pode fazer é o seguinte, é separar essa região em 3 regiões. Cadê o Mariano? Está lá no fundão, Mariano. O que você pode fazer é separar essa região em 3 regiões, onde o x varia de uma constante até outra em cada região. Olha, você pode fazer assim, ó, vou separar nessa região aqui, vou separar nesta aqui, e vou separar nesta aqui. E aí então eu vou chamar aqui de B1, aqui de B2, aqui de B3. E aí a minha integral, ela vai ser uma soma dessas 3 integrais. Vai ser a integral da minha função aqui, 2y dx dy sobre B1, mais a integral da minha função aí, dx dy sobre B2, mais a minha integral aí da minha função x mais 2y dx dy sobre B3. E aí você coloca o resultado da variação em cada uma dessas. Por exemplo, vamos colocar coloca os limites de integração em cada uma dessas. Vamos colocar os limites de integração aqui, ó. Então, na região B1, eu quero integrar primeiro em x, né? Eu quero mudar essa ordem de integração. Então, na região B1, o y varia de 0 a 1. Varia de 0 a 1. Então, o y varia de 0 a 1. O x, ele vai variar dessa função aqui, que é x igual a 0, até esta aqui, que você isola daqui, ó, x igual a raiz de y. Então, de 0 a raiz de y. Tá? Enquanto o y varia aqui, o x vai variar aqui, ó. Tá? De 0 até a raiz de y. Aí, sobre B2, aí então mais a integral aqui da minha função x mais 2y, dx dy, sobre B2. Mas B2 é um retângulo. Então, o x varia, o y varia de 1 até 2 e o x de 0 até 1, porque é um retângulo. É de uma constante até outra constante, para as duas variáveis. Então, o y varia de 1 até 2 e o x de 0 a 1. Tá? Sobre B3, eu vou ter aqui x mais 2y, dx dy. E aí, olha, nessa região, o y varia de quanto até quanto? Tem que ser de uma constante até outra. Na região B3, o y varia de 2 até 3. Então, aqui o y, na região B3, de 2 até 3. E o x? O x varia, ó, pega um y aqui, o x vai variar aqui, ó, desta função que está aqui, ó, tira o valor do x aqui, y menos 2, até esta função aqui, que é x igual a 1. Função constante x igual a 1. Tá? Então, o x vai variar de y menos 2 até 1. Pronto, pronto. Olha, vejam a dificuldade que é mudar a ordem de integração, né? Quando a gente calculou essa aqui, nós fizemos uma integral dupla só.
Agora nós temos que fazer 3 integrais duplas só para a gente mudar a ordem de integração. Entenderam? Ó, eu vou deixar como exercício para vocês calcularem cada uma dessas integrais, mas eu vou pôr aqui o resultado. Está lá nas nossas notas de aula. Se você não conseguir fazer, está lá. Bora ver aqui quanto vai dar. Olha, a primeira deu 21 sobre 20. Esta aqui deu 21 sobre 20. 21 sobre 20. Esta outra, acho que dá uma fração também. Deixa eu ver aqui. Não, dá 7 sobre 2. Isso mesmo, dá 7 sobre 2. 7 sobre 2. Esta aqui. Deixa eu ver. Dá 8 terços. 8 terços. Pronto. Aí vamos somar aí, vamos somar. Quanto dá isso aí? O mínimo aí, 60 de novo. 60. 60 dividido por 20 é 3. É 3? É 3. 3 vezes 21 é 63. Né? Isso. 60 dividido por 2 é 30. 30 vezes 7, 210. Né? 30 vezes 7. 60 dividido por 3 é 20. 20 vezes 8, 160. Quanto vai dar isso? Aqui dá 370. 370. 370 mais 60, 430. Mais 3, 433. Sobre 60. Tá? Que é o mesmo resultado, né? Que é o mesmo resultado, tá bom? É assim que funciona. Ei, Mariano, cadê o Mariano? Não sei se isso responde a tua pergunta, meu cara. Ah, espero que sim. Tá bom. Obrigado pela participação. Tá bom? Quanto tempo tem ainda? Vamos pegar agora. A gente já pegou, né? Olha, cada um desses. Eu ia dizer assim: vamos pegar agora uma região do segundo tipo. Cada uma dessas daqui é do segundo tipo. Essas duas aqui são do segundo tipo, B1 e B3. Tá? Mas vamos pegar uma outra aí, para a gente ver. Aqui, ó. Olha, isso vocês têm que ficar fazendo e refazendo essas integrais, tá, pessoal? Fazendo e refazendo para ganhar bem experiência. Pegar uma outra aqui. Tá aqui um, ó. Tá aqui um. Olha aí, ó. Aquela integral ali, ó, integral é o nosso segundo exemplo. Integral dupla de 2x mais y dx dy sobre essa região aí. Deixa eu explicar aqui essa região, desenhar aqui. Tem que fazer uma coisa melhorada, né? Em vez de fazer manuscrito. Y, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Um aqui, 1, 2, 3, 4. E aqui de menos 1 até 1. Aqui eu tenho uma parábola. Bem aqui, ó. Mas olha só, é uma parábola daquelas que eu falei ainda há pouco, olha. O x variável é dependente.
É a parábola x igual a y². Ela é virada. Tá bom? E a outra região, a outra é essa reta aqui que passa aqui, né? E vai até aqui. É uma reta aqui, assim. Essa reta aqui. Mostra lá essa reta. É x igual a y mais 3. Tá? Tá, mas é verdade mesmo. Quando o y for menos 1, o x é 2. Menos 1 mais 3, o x é 2. Ó. Quando o y for 0, o x é 3. Quando o y é 1, o x é 4. É isso aí. Então a região é esta aqui, ó. Esta região. Esta região é do primeiro tipo ou do segundo tipo? É do segundo tipo. Por que é do segundo tipo? Porque é uma região assim, ó, que você pode pensar assim, você pega um ponto xy, o y varia de uma constante até outra. E o x aqui, ele vai variar daqui, ó, na parte que me interessa, que é a parte que está dentro da região, o x vai variar deste ponto, que é y², até este ponto sobre a reta, que é y mais 3. O x vai variar aqui, ó. Para cada y que você fixar, o x varia de y² até x mais 3. Então, nessa integral dupla aqui, sobre essa região B, você vai usar a ordem de integração em que você vai deixar o y por último. Aquela que varia de uma constante até outra, você deixa por último, tá? Então você vai fazer dx dy. Então vamos lá. Fazer bem aqui, ó, fazer bem aqui. Então, essa integral dupla, 2x mais y dx dy sobre b, você vai adotar esta ordem aqui. 2x mais y, deixar o y por último, x, y. O y varia de menos 1 até 1. E o x varia desta curva até esta. De y² até y mais 3. Pronto. Já fiz a parte mais difícil, que é colocar os limites de integração. Agora é se virar nas contas, né? Tá? Tenho que fazer essa integral aqui. O problema é você colocar errado o limite de integração e se virar nas contas em cima de uma coisa errada, né? Que aí vai dar errado mesmo. Né? Já nasceu errado. Então você tem que colocar certo o limite de integração para o seu esforço estar valendo a pena, né? Você coloca errado o limite de integração, aí se esforça um monte para calcular as integrais. Já está errado. Entendeu? Então você tem que ser craque em colocar bem os limites de integração, tá bom? Então eu vou pegar aqui. y² y mais 3. Então 2x mais y dx. Tá? Então vamos lá fazer. Ó. Cálculo 1 agora. Só tomando cuidado para saber qual é a constante e qual não é a constante. Ó. A variável é o x, então a integral de 2x é x². Integral de y, x e y. O y é a variável, o x é a variável. Né? Os limites estão aqui. y², y mais 3. Substitui os limites. Olha, eu vejo na prova errarem isso também. Vai substituir os limites? Substitui o de baixo primeiro, menos substitui o de cima. Vai dar sinal trocado no final. Você tem que substituir o de cima primeiro. Depois, menos, substitui o de baixo, tá? O de cima, no lugar do x. Então, nesse x aqui, você vai colocar isso e também nesse aqui. Então, vai ficar y mais 3 ao quadrado, y mais 3, y, menos, agora o de baixo, no lugar desse x e desse também. Então, aqui vai ficar y ao quadrado, e já está ao quadrado, mais
No lugar desse x, y ao quadrado. Tá bom? Pronto. Vamos lá fazer. Quadrado perfeito. Ó. Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Multiplica aqui agora. Y ao quadrado mais 3y. Menos aqui, y à quarta. Menos que o mais menos, y ao cubo. Parecido com o anterior, só que trocado as coisas, né? Então, vou ajeitar aqui, colocar esse e esse primeiro. Menos y à quarta, menos y ao cubo. Esse soma com esse. 2y quadrado, esse com esse. 9y mais 9. Pronto, o x desapareceu, porque eu integrei em x, ele desaparece. Isto aqui você põe aqui, no lugar desse par de colchetes aí, dentro desse par de colchetes, que é o valor dessa integral. Então, a integral que a gente está querendo, que é 2x mais y, dx dy, sobre b, vai ser igual a integral de menos 1 até 1, disso tudo aí. Menos y ao cubo, menos y à quarta, né? Y ao cubo, mais 2y ao quadrado, mais 9y mais 9. dy. Pronto. Vamos calcular a primitiva. Isso aqui vai ser igual. Y à quarta, então é y à quinta sobre 5. Menos y ao cubo, y à quarta sobre 4. 2y ao quadrado, 2 terços de y ao cubo. 9y. 9 sobre 2y ao quadrado. Mais 9y. Pronto. De menos 1 até 1. Vamos continuar aqui. Olha, eu vou ter que colocar, vou substituir o 1 no lugar do y. Vai ficar tudo 1, né? Então vai ficar, olha, menos 1/5. É 1/5 isso. Menos 1/4. Mais 2 terços. Mais 9 sobre 2. Mais 9. Tá? Tá tudo certo? 1/5, 1/4, 2 terços, 9 sobre... Tá. Agora, olha, pessoal. Eu vou substituir o menos 1. Tá? Vamos fazer direto, tá? Olha, coloca menos 1 no lugar aqui desse y. Vai ficar menos 1 à quinta. Que dá menos 1. Com esse menos dá mais, tá? Então, olha, então, menos, aí 1/5. Tá? O menos da integral e esse menos que cancelou com o menos do menos 1 à quinta, tá? Agora aqui, olha, coloca menos 1 aqui no lugar do y, aqui, ó. Menos 1 à quarta é 1. Aí esse menos fica. Menos 1 à quarta. Agora aqui, mais 2 terços, aí menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Então, mais com menos, aí dá menos. 2 terços. Agora, menos 1 ao quadrado dá 1. Então, vai ficar mais 9 sobre 2. E menos 1 bem aqui, vai dar menos 9. Vocês entenderam aí o que eu fiz? Tá. Tendo que resolver isso aí. Não vai deixar assim não, tá? Menos 1, tá vendo como precisa? Menos 1/4. Agora eu vou fazer jogo de sinal aqui, ó. Menos 1/5. Menos que o menos dá mais. Menos que o menos dá mais. Menos. E mais. Tá tudo certo aí? Aí eu vou juntar esses que têm o mesmo denominador. Menos 2/5. Esse corta com esse. 2 terços com 2 terços. 4 terços.
Este corta com este. Mais 9 mais 9, 18. Pronto, tá aí uma fraçãozinha para a gente se divertir, né? O mínimo aí, quanto é o mínimo aqui é 1, né? É 15. 15. Poxa. 15 dividido por 5. 3. 3 vezes 2, 6. Menos 6. Não esquece do menos. 15 por 3, 5. Vezes 4, 20. 15 por 1, 15. 15 vezes 18. Quanto é 15 vezes 18? Ai, meu Deus. 15 vezes 18. Bora lá. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 1, 5. Mais 4, 9. Tá certo aí? 8 e 1. 0, 17 vai 1. 270. É assim que tem que fazer na prova, não pode usar celular, né? Só pode usar as unhas. 15. Dá o quê? 290 menos 6. 290 menos 6. 290 menos 6. 284 sobre 15. Tá? É isso. Dá trabalho, né? Mas é emocionante, né, pessoal? É emocionante. Se eu estiver chateado na vida, eu vou calcular uma integral dupla sobre um conjunto do segundo tipo. Vai dar uma fração gigante que eu vou fazer. Vou me sentir o cara. Vai passar minha tristeza, né? Olha, exercício para vocês. Exercício. Mudem a ordem de integração. Mudem a ordem de integração. Você vai ter que dividir essa região em 3. B1, B2, que é um retângulo, e B3 aqui, que é esse triângulo, tá? Vão dar 3 integrais triplas, duplas, 3 integrais, estou com integral tripla na cabeça. 3 integrais duplas, vai dar 3 números, somados tudo, vai dar o mesmo resultado aqui, tá? Tá bom, pessoal, por hoje tá bom. Até segunda, bom fim de semana.